Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, a aula de número 492. E nesta aula nós vamos falar sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Lembrando duas coisas, né? Ângulo é uma região do plano delimitada por duas semirretas de mesma origem. O que determina a medida de um ângulo é a sua abertura, não as semirretas que o determinam. E polígono é uma figura geométrica plana. E ela deve ser constituída apenas por segmentos de reta, ela não pode ser aberta, ela não pode ser vazada e também seus segmentos não podem se cruzar. Então, vamos aqui fazer um polígono qualquer. Vamos fazer aqui um pentágono. Lembrando que o pentágono, ele tem 5 lados. Ele tem 5 lados. Penta, 5. Então, este daqui é os nossos pentágonos. Agora, vamos identificar os seus vértices. Lembrando que vértice é onde os segmentos se encontram. E eles são identificados por letra do nosso alfabeto, letras maiúsculas. Convenciona sempre colocar os vértices no sentido horário. Então, nós temos aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D e o vértice E. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos indicar, né, vamos traçar as diagonais. Lembrando que a diagonal é um segmento que liga um vértice ao outro não consecutivo, que não está do ladinho do outro. Então, nós temos aqui vamos pegar, sempre inicia pelo primeiro vértice, o A. Então, nós vamos traçar aqui a diagonal AC e vamos escolher a diagonal AD. Então, desta maneira, nós fizemos o quê? Nós estamos decompondo, estamos transformando o pentágono dado em 3 triângulos. Então, nós temos aí o triângulo 1, que é o ABC. Nós temos o triângulo 2, ACD. E temos o triângulo 3, ADE. Você escolhe um único vértice para que faça essa decomposição. Eu optei pelo vértice A, você poderia optar pelo B, pelo C, qualquer um que você opte. E trace as diagonais. A partir dele, você vai decompor o pentágono em 3 triângulos. Então, o pentágono, nós sabemos que ele tem 5 lados. O pentágono tem 5 lados. Nós sabemos também que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, é como se nós fizéssemos 3 vezes 180, porque se nós temos 3 triângulos, 3 vezes 180, que vai dar exatamente 540, né? 180 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 1, 13, 2, 5. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é igual a 540. Mas existe, obviamente, uma maneira mais prática para que nós possamos encontrar o resultado independentemente do polígono que nós estamos trabalhando. Então, de que forma a gente faz? Perceba que o pentágono ele foi decomposto em 3 triângulos. Então, nós podemos dizer que é N, que é o número de lados 5, menos 2. Ou seja, 5 menos 2 é igual a 3. Nós chegamos a essa conclusão. Então, nós podemos escrever desta forma: a soma dos ângulos internos, que a gente vai identificar por SI, sempre será igual a 180,
que é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, multiplicado por n menos 2, que foi a maneira que nós concluímos da decomposição. N, número de lados, menos 2, vai ser o número de triângulos que a figura vai se transformar. Então, você usando esta fórmulazinha, você vai encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Você não vai precisar traçar todas as diagonais. É claro que você pode fazer isso. Ninguém está dizendo que você não precisa fazer isso. Não confunda diagonal com diâmetro. Diâmetro está relacionado à circunferência, ao círculo. Diagonal está relacionada a um polígono qualquer, certo? E para você fazer a decomposição, você só escolhe um único vértice e, a partir dele, trace todas as diagonais, ligando aos vértices não consecutivos, aquele que não é vizinho dele, porque aí você vai ter o próprio lado do polígono. Então, essa formulazinha, SI, soma dos ângulos internos, sempre será igual a 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, multiplicado por n menos 2. Por que n menos 2? Porque vai ser a quantidade de triângulos que a figura dada será decomposta, certo? Então, vamos fazer aqui de um quadrilátero. Bom, primeiro, você tem que saber o quê? Você precisa, obviamente, saber a nomenclatura dos polígonos, né, e a quantidade de lados. Quadri, 4 lados. Então, o que a gente faz? 4 lados, então n igual a 4. Qual é a formulazinha? SI igual a 180, que multiplica n menos 2. Então, SI é igual a 180 multiplicado n, 4 menos 2. SI é igual a 180 graus, né? Deixa eu pôr o símbolo aqui, vezes 2. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer sempre será 360. É claro que algumas figuras, alguns polígonos, já sabe com certeza a soma dos ângulos internos. Vamos fazer agora de um n-ágono. Quantos lados tem o n-ágono? Ele tem 9 lados. Então, a gente reescreve SI, soma dos ângulos internos, 180 vezes n menos 2. Quem é o n? 9, porque nós estamos encontrando a soma dos ângulos internos de um eneágono. Então, fica 9 menos 2. SI é igual a 180 graus multiplicado por 7. SI é igual, só cálculos aritméticos. Então, vamos fazer o cálculo aqui, né? 180 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Vão 5. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. Então, a soma dos ângulos internos de um eneágono será 1.260. E de um octógono? O octógono é aquele polígono que tem 8 lados. N igual a 8. SI é igual a 180 graus multiplicado por n menos 2. SI é igual a 180 graus vezes 8 menos 2. Você pode, obviamente, fazer direto. SI é igual a 180 graus multiplicado por 6. SI é igual a 180 vezes 6. Vamos fazer o cálculo. Ninguém precisa ser uma calculadora. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48 vão 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Então, a soma dos ângulos internos de um octógono é igual a 1080 graus. Mas quanto será a soma dos ângulos internos de um icoságono? Um icoságono é um polígono de 20 lados. SI é igual, vou fazer direto agora, tá bom? 180. N menos 2, 20 menos 2, 18. Então, quanto será a soma dos ângulos internos de um icoságono?
precisamos fazer a conta. Cuidado, não vá multiplicar por 20. Você sempre tem que fazer n menos 2. Então, vezes 18. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. Agora, vamos multiplicar o algarismo 1. Por isso que nós estamos colocando a partir da dezena 1 vezes, porque o algarismo está na dezena. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 0, 4. 8 e 4, 12. Vai 1. 3.240 graus. É a soma dos ângulos internos de um icosahedro. Mas suponhamos que você tenha uma atividade em que, ao invés de pedir a soma dos ângulos internos, diz para você qual é a soma dos ângulos internos e quer que você encontre de qual polígono nós estamos falando. Então, qual é a fórmulazinha? SI é igual a 180 graus que multiplica n menos 2. Mas quem será o polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 900 graus? Bom, então você já sabe qual é a soma. Então, o SI é igual a 900 graus. Então, você vem aqui na tua equação e faça a respectiva substituição. 900 graus é igual a 180 graus, que multiplica n menos 2. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva em relação à subtração. 900 graus é igual a 180 vezes n, 180n. 180 vezes menos 2, menos 360. Bom, pela propriedade simétrica das equações, eu posso optar em reescrever esta equação para que eu deixe a incógnita já do lado esquerdo. Não muda absolutamente nada. Perceba que eu só substituí os termos. O segundo termo passou a ser primeiro e o primeiro passou a ser segundo. Agora vamos pela propriedade aditiva, aquele 180, aquele 360 vai para o segundo membro somando. Operação inversa. 180n é igual a 900 mais 360. Vamos fazer o cálculo. Mais 360. 0, 6, 9 e 3, 12. 1.260. E agora o 180, que está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. É como se nós estivéssemos dividindo os dois membros por 180, mas de maneira prática a gente faz isso. Então, vamos dividir aqui por 180. Vamos dividir tanto dividendo quanto divisor por 10, por isso que a gente corta o zero. Quem multiplicado por 18 dá 126. Então, vamos fazer o cálculo. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 1, 7, 5, 12. Então, o número de lados do polígono, cuja soma dos seus ângulos internos é igual a 900 graus, é 7 lados, ou seja, estamos falando de um heptágono. Heptágono. Não confunda com hectágono. 7. Heptágono, 7. Equitágono, 100 lados. Tá bom? E agora vamos fazer uma última atividade. Qual é o polígono cuja soma dos seus ângulos internos é igual a 540 graus? 540 graus, a soma dos seus ângulos internos. Mesma coisa. SI igual a 180 graus multiplicado por n menos 2. Qual é a soma dos ângulos internos? 540. Então, eu substituo aqui. Igual, já vou aplicar aqui a propriedade distributiva. 180 vezes n, 180n, 180 vezes menos 2,
360. Mudando aqui os elementos, os membros de lado. Eu sempre opto em trabalhar com a incógnita do lado esquerdo, no primeiro membro, não que isso seja uma obrigatoriedade. Agora nós temos 180N igual a 540 mais 360. 180N é igual. 540 mais 360 vai dar quanto? 900 graus. 900 graus, correto? 900 graus. Isso. N é igual a 900 dividido por 180. 900, certo? 900 dividido por 180. Vamos cortar o 0 aqui para facilitar a nossa vida. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 1, 5. E 4, 9. Então, estamos falando de um polígono de 5 lados, cujo nome é pentágono. Então, você pode, sabendo o polígono, encontrar a soma dos seus ângulos internos, ou, sabendo a soma dos ângulos internos de um determinado polígono, você consegue descobrir quem é este polígono, certo? Então, esta foi a aula de número 492, onde nós falamos sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono qualquer, certo? Isso tudo é referenciado através do triângulo. E lembrando também que o triângulo não tem diagonal. Qual é o polígono que não tem diagonal? É o nosso querido amigo triângulo. Qual é o polígono cujo número de diagonais é igual ao número de lados? É o pentágono. Ele tem 5 lados, ele tem 5 diagonais. Bom, dessa maneira nós concluímos aqui. Estude, educação faz a diferença, porque o futuro espera por você e eu espero você aqui nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e cuide-se. Tchau, tchau.